Não parece, mas para além de toda a revelação espiritual que Deus nos deu através da Bíblia, este livro contém inúmeras curiosidades que podemos destacar e que muito provavelmente você não sabia. Mas antes, olá! Meu nome é Nathan, sou cristão, mestre em engenharia, projetista civil, professor e recentemente youtuber. Hoje vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades da Bíblia. Curiosidade 1. Afinal, o que é a Bíblia? É uma biblioteca de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Há um espaço de 1.600 anos entre o primeiro e o último livro escrito. Ou seja, se Apocalipse tivesse sido escrito hoje, provavelmente o primeiro livro teria sido escrito no século V. Curiosidade 2. Juntando um pouco com a curiosidade 1, existem mais subdivisões na Bíblia para além do Velho e Novo Testamento. No Antigo Testamento, temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros históricos, poéticos e de sabedoria, proféticos e os apócrifos, que existem apenas na Bíblia Católica, já que os judeus e protestantes não reconhecem esses livros como inspirados. No Novo Testamento, temos os Evangelhos, Atos como livro histórico, as cartas e, por fim, Apocalipse. Curiosidade 3. As escrituras começaram sendo escritas em pedras através do próprio Deus quando as entregou para Moisés. Depois começou a ser escrita em papiro, que era uma superfície plana vinda da socagem de talos úmidos de uma planta que nascia no rio Nilo. Inclusive a palavra papel vem da palavra papiro. Depois, tábuas de argila começaram a ser bastante utilizadas no período babilônico. Logo em seguida, gregos e romanos utilizaram tábuas de madeira cobertas de cera, de forma que qualquer coisa pontiaguda pudesse escrever nessas tábuas. E também foi-se utilizado couro de animais. Curiosidade 4. Sabe as letras do seu alfabeto? Provavelmente sua origem tem mais de 1500 anos antes de Cristo, quando um homem das terras de Canaã teve a ideia de criar símbolos para transmitir a palavra de Deus por escrito, já que na época a transmissão era totalmente oralizada. Por fim, esse homem criou 25 símbolos que hoje se assemelham bastante com nossas letras do alfabeto. No entanto, esses símbolos não tinham vogais, apenas consoantes. Curiosidade 5. O Antigo Testamento tem 4 versões diferentes. Para a cultura rabínica dos judeus, essa parte das escrituras contém apenas 24 livros. Após a Septuaginta, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, através de mais ou menos 70 estudiosos, o Antigo Testamento passou a ter 51 livros. Na Bíblia Católica tem 46 livros e, por fim, na Bíblia Protestante, o Antigo Testamento tem 39 livros. Curiosidade 6. Quando a Bíblia foi escrita, não existia o modelo de livro que conhecemos hoje. Eram pergaminhos ou folhas de papiro costurados ou colados umas às outras, de forma que criava-se uma tira longa de mais de 10 metros de comprimento por 30 centímetros de espessura. As extremidades eram enroladas em uns bastões de madeira, para que o leitor pudesse desenrolar o pergaminho com uma mão e enrolar com a outra. Curiosidade 7. Sabe a língua utilizada na Rússia? Ela até tem uma origem curiosa. 2 cristãos, Cirilo e Metódio, partiram de sua terra natal e foram evangelizar os eslavos em meados do século IX. Entretanto, precisaram criar um alfabeto para que pudessem traduzir a Bíblia para a língua eslava antiga. Esse alfabeto foi o precursor do cirílico, alfabeto usado até hoje no sudeste da Europa e na Rússia. Curiosidade 8. Para a Bíblia chegar onde chegou, teve de passar por etapas, começando pelos escribas judeus, os quais copiavam as escrituras manualmente com altíssima precisão, além de que foram pessoas totalmente dedicadas ao seu ofício, a ponto de contar a quantidade de letras para comparar a cópia com o original. Houve um tempo em que aconteceu a Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, já que a língua predominante na época era o grego. Por fim, alguns séculos depois, vieram as primeiras traduções da Bíblia, e uma dessas primeiras traduções ficou conhecida como Vulgata Latina, sendo que a palavra Vulgata significa comum, já que o latim ainda era a língua comum das pessoas no século V. Jerônimo, criador dessa versão, traduziu a Bíblia toda para o latim, e o seu trabalho de tradução demorou mais ou menos 23 anos até ser concluído. O mais curioso é que essa versão da Bíblia foi utilizada por mais de 1000 anos pela Igreja Católica. Somente depois da Reforma é que novas traduções foram surgindo. Bom, uma coisa é fato.
É impossível não perceber a intervenção de Deus na história da humanidade para que a sua palavra pudesse se espalhar. Apesar dos quase 1.600 anos de diferença entre os livros, a Bíblia se autocomplementa o tempo todo. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, por favor, deixe o seu like, comente, se inscreva, compartilhe e envie para um amigo cristão ou para aquele amigo que está precisando de um puxão de orelha gospel para converter. No mais, Deus abençoe sua vida e nos vemos em breve.